Então, vamos fazer uma oração. Aqueles que puderem ficar de joelhos, né? Para a gente poder orar. Quem não puder, pode estar orando como na maneira que estamos, tá? Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos, meu Deus, por mais esse privilégio de estarmos reunidos entre irmãos, aqueles que o Senhor reuniu, embora distantes, fisicamente, mas em espírito e em pensamentos. Estamos unidos aqui, juntos, próximos ao Senhor. Rogamos que teu Santo Espírito esteja aqui conosco, em cada mente, em cada lar, com cada um de nós, esclarecendo nossa mente, nos concedendo discernimento espiritual, abrindo nossos olhos do entendimento, de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente entenda e como o Senhor quer que a gente entenda. O Senhor é poderoso e capaz de fazer isso, meu Deus. E por isso rogamos essa promessa do Senhor, para que então o Senhor esteja nos instruindo. Que o Senhor me habilite, que o Senhor ponha em minha mente e em minha boca as palavras que o Senhor quer que seja transmitida. Que o Senhor me ajude a ser o mais claro e objetivo possível. E que o Senhor ajude a todos os que estão aqui a compreenderem o máximo possível e essas verdades possam transformar suas vidas. Possam ser experimentadas, possam ser uma realidade em suas vidas. Fortalece nossa fé, afasta de nós os anjos maus, não permite que nada nem ninguém nos atrapalhe e que todas essas coisas sejam para a tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da série de estudos é o mistério de Deus. O mistério de Deus, e vocês vão entender por quê. Acredito que talvez vocês nunca tenham se deparado com alguém que quisesse trazer esse assunto, ou esse tema. Talvez uma vez ou outra na vida. Mas o mistério de Deus, por mais que o título em si não seja um título tão familiar, a gente está muito acostumado, né, com vitória sobre o pecado, perfeição do caráter, reformas, né, reforma de saúde, vida no campo e outros assuntos, né, marca da besta, essas coisas. E a justificação pela fé e por aí vai. Mas o mistério de Deus, meus irmãos, é um tema assim tão extraordinário, tão importante para nós, que quando a gente entender esse tema, aí vai fazer parte da lista de assuntos extremamente importantes para o nosso preparo na vida de vocês. Vocês vão entender por quê. É interessante demais e muito importante a gente entender esse tema, porque esse tema vai abrir a nossa mente de uma maneira muito mais profunda para Deus, para que Ele possa atuar poderosamente em nossas vidas. E esse é o propósito. Então, o primeiro título, né, o primeiro estudo, eu intitulei Uma habitação adornada, porém vazia. Uma habitação adornada, porém vazia. Provavelmente a maioria de vocês, se não todos, devem estar se perguntando do que se trata, né? Devem estar imaginando o que é que ele vai tratar aí. O que seria essa habitação adornada, porém vazia? Essa frase, esse título é tirado de um verso da Bíblia, e vocês vão ver. E talvez vocês tenham se deparado com esse verso bíblico várias e várias vezes, mas nunca pararam para pensar na profundidade do entendimento que ele transmite. E vocês vão entender hoje, é muito interessante. E esse estudo, ele vai apenas introduzir a série para que os outros sermões que a gente vai passar aqui sejam mais esclarecidos, né? Ele é uma introdução para que a gente se familiarize com o que a gente vai ver daqui para frente, certo? Então vamos lá. Irmãos, Marcos capítulo 4, versículo 11 diz o seguinte: E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus foi concedido o entendimento ao povo. Aqueles que Jesus Cristo orou ao Pai agradecendo
porque Deus estava dando a eles a entender o mistério do reino de Deus. Enquanto aqueles que eram os maiorais na religião, da lei, naquele tempo, o próprio Jesus Cristo disse que eles não entendiam. E isso é até hoje assim, infelizmente. E vocês vão entender por quê. E por que é um mistério? Esse mistério, ele por se tratar de ser um mistério, não significa que as consequências, que os resultados, que o fruto, que o objetivo desse mistério, nós não possamos entender. Nós não entendemos como Deus realiza esse mistério em nós. É algo incrível. E é pela fé. Acredito que muitos de vocês estão já se familiarizando com a justificação pela fé, pregada em 1888, ali com Jones e Wagner. Eu acredito que a questão do que é fé também já tem ficado cada vez mais claro para muitos, né? Assim penso eu. Porque isso vai ajudar muito, porque esse é um estudo que ele requer fé. E simplesmente você tem que ter fé e aceitar que esse mistério ele tem que se realizar em nossas vidas, ele tem que ser primeiramente entendido. Quais são as consequências, qual é o resultado dele, por mais que a gente não entenda como Deus o realiza. E decorem, ou melhor, memorizem esse termo, mistério do reino. Mistério do reino de Deus. Mais para frente nós iremos retornar para esse termo aqui, reino de Deus. E vocês vão entender algo muito interessante. Mas existe um mistério que foi concedido conhecer a nós. E veja, em Colossenses 1, 26 a 27 é uma passagem bem conhecida e familiar da maioria de nós. Mas geralmente a gente só fica com o final do verso 27, mas não se atenta ao contexto. E dentro desse contexto, desse tema, dessa série, esse versículo ele vai fazer muito mais sentido. No versículo 26 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Veja que Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Agora, qual é esse mistério? Entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Pois é, irmãos, esse é o assunto que a gente vai tratar. Esse é o mistério de Deus. Só que a gente vai tratar isso de maneira não só simbólica e espiritual, mas de maneira prática, ao longo dessa série, tá? Então acompanhe. Ore a Deus, se esforce para poder acompanhar toda a série, porque você vai aprender coisas na vida prática que muitas vezes nos consideramos cristãos, mas não sabemos de que espírito está se manifestando em nós. Só nessa introdução, eu irei trazer para vocês uma informação que vai impactar, vai mexer muito com a gente, mas é necessário, certo? Muitas vezes é necessário o indivíduo descobrir a doença para que então ele possa tratar, para que ele possa ter noção, ele possa também descobrir o que causou aquela doença. Porque o melhor tratamento de qualquer doença é saber a causa. E assim é com a vida espiritual e moral. Então, para Deus, veja, para Deus, ele considera, na verdade, para nós, né? É assim que Deus considera para a gente, Cristo em nós um mistério. Como que Cristo pode se revelar no homem? Como que ele pode viver a vontade dele no homem? Essa série inteira, tá? E vai ser destrinchada, de maneira detalhada. Porque se fosse para fazer isso em um sermão só, meus irmãos, era muito superficial. Por isso a gente fez uma série. E a gente está bem familiarizado com esse verso, mas Deus está dizendo aqui que é um mistério. E que esse mistério é Cristo aonde? Aonde? Dentro do homem. Não de maneira panteísta. Não se preocupem com isso. Vocês vão entender como que Cristo pode se revelar no homem. Temos aprendido por anos e anos
que Cristo espera, ele aguarda, né, com fremente desejo, a manifestação de quê? De si mesmo em sua igreja. E é isso que é o mistério dele. Como que isso pode ser possível na nossa vida? Como que Deus, veja, 1 Timóteo 3,16, e sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Outra chave aqui, palavra-chave, ou frase-chave, mistério da piedade. Mistério do reino de Deus, mistério da piedade. Deus foi manifesto aonde? Na carne. Irmãos, nós conhecemos, após o pecado, apenas uma carne. É a carne pecaminosa, a nossa carne. Essa é a única natureza humana. Essa é a única carne, a única matéria que precisa de salvação. E que precisa de uma solução, de reverter o problema que ela tem. E por isso é necessário que Deus se manifeste na carne. Certo? Vamos entender melhor esse assunto. Vamos aprender com algumas passagens bíblicas bem simbólicas, mas o simbolismo ilustrativo, ele nos ajuda a compreender de maneira mais fácil as coisas. Deus ele é didático. E ele nos ajuda porque ele sabe que é a nossa dificuldade de compreender as coisas. E vocês vão entender coisas aqui que talvez vocês tenham se deparado e nunca tenham parado para pensar. Aqui a gente vai ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz o seguinte. Antes de ler esse versículo, vale fazer uma observação. Tudo que Deus faz, ou pelo menos quase tudo, pelo menos as principais coisas da obra de Deus para resgatar o homem da perdição, Satanás ele faz uma contrafação, uma imitação, uma cópia, né? E não seria diferente com o mistério de Deus. Essa passagem que iremos ler é uma passagem bem familiar de nós, de todos nós. E antes de ler esses primeiros versículos, 3 e 4, o versículo 7, preste atenção, dentro desse contexto, essas coisas vão começar a fazer mais sentido. Ou pelo menos vão fazer um sentido que não tinham feito até então na vida de vocês. No versículo 7 diz assim, porque o mistério de quê? Da iniquidade já opera. O quê? O mistério. Irmãos, vocês acham que Satanás também não iria imitar isso? Irmãos, se o mistério de Deus é Cristo no homem, é Deus manifesto na carne, o mistério da iniquidade não seria diferente. O próprio título em si já carrega, já copia a mesma ideia do que Deus quer nos ensinar quando ele trata do mistério dele, do mistério da piedade. Veja, mistério da piedade. O que é o contrário de piedade? Iniquidade ou impiedade. Né? E Paulo aqui diz que já operava. E isso é importante, porque essa passagem bíblica, geralmente ela é atribuída somente ao futuro. Mas para Deus, o futuro é sempre o presente. É difícil a gente entender isso, né? Então ele está dizendo que já operava, porque o mistério de Deus começa dentro do homem. E o da iniquidade não seria diferente. Começa dentro. Até que o mistério da iniquidade venha se revelar no anticristo, ele já vai ter trabalhado a mesma mentalidade que se manifestará no anticristo na vida de cada ser humano, ou pelo menos da maioria, na verdade, né? Não podemos generalizar. Se você ler o versículo 3, voltando um pouco, diz assim, ó, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja o quê? Revelado, o filho da perdição. Agora preste atenção no versículo 4, principalmente no final. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De modo que, irmãos, isso aqui é muito importante, se assentará como Deus, aonde? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Anos e anos,
a gente só consegue enxergar a aplicação futura desse verso. Mas pensa, aqui se trata do quê? Do mistério da iniquidade. E Paulo diz que já operava. O anticristo não estava presente naquele tempo. E é dito que, no verso 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Esse aqui é o Espírito Santo, que resiste ao controle e domínio total desse mistério da iniquidade no homem. E esse mistério da iniquidade, ele opera onde? Aqui, ó, no templo de Deus. Irmãos, vocês acham que se o mistério de Deus é Cristo em vós, Cristo em nós, é Deus manifesto na carne, aonde vocês acham que o mistério da iniquidade se manifesta? Que templo será esse que Deus está falando aqui para nós? Será que é apenas um templo físico, no sentido, um templo de tijolos e paredes inanimados? Será que o mistério da iniquidade ele se restringe ao tempo? Ou o mistério da iniquidade, como Paulo mesmo já disse, já operava? E o filho da perdição, ele se assentará como Deus aonde? No templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Vamos estudar hoje de maneira a entender o lado espiritual disso. E então, vocês vão entender algo assim realmente muito profundo e interessante. Essas coisas não nos são ensinadas, e vocês vão entender por quê. E às vezes você se pergunta, e até eu me perguntei, por que essas coisas não são ensinadas? Será que é porque é uma heresia? Ou será que é porque iria nos ajudar a entender coisas que nos está fazendo nos manter escravos do pecado, porque a gente não entende essas coisas? Vamos continuar então. Ele se assentará como quem? Como Lúcifer? Como Satanás? Não. Ele se assentará como Deus. Se apresentará e irá na sua mente apelar à sua consciência, aos seus sentimentos, na verdade, como Deus. Ele não irá se apresentar como o próprio que ele é. Então vamos adiantar. Hebreus capítulo 3. E agora a gente vai entrar numa parte do estudo bem simbólica, onde a gente vai entender como Deus nos considera. Deus, ele, para falar do homem e da obra da redenção, até mesmo do próprio Jesus Cristo, e até mesmo do próprio inimigo, ele usa várias ilustrações, vários simbolismos. E um deles, com relação ao homem, a nós, é uma comparação que Deus faz. Entendendo isso aqui, meus irmãos, vocês vão entender uma coisa assim extraordinária e ao mesmo tempo impactante. Preste atenção no que Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 3. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Cada palavra, cada frase que eu coloco em destaque, como essa daqui, amarelo, né, está em destaque, são frases que eu considero frases-chave. Existe a palavra-chave, existe frase-chave. São termos. E isso aqui vai ajudar a entender uma outra informação mais adiante. Deus considera o homem como uma casa. Essa é uma maneira simbólica. E vocês vão entender por quê. E para que eu preciso entender isso. E quando a gente entender, muita coisa vai se esclarecer. Vamos lá. Diante de Deus, somos como uma casa. Vocês vão entender por quê. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, diz assim: vós também, como o quê? Pedras vivas. Deus aqui está falando de ser humano, não de objetos inanimados, concreto.
Está falando do ser humano, isso é uma linguagem simbólica, espiritual. Partindo desse ponto de vista, entendendo isso, sois o quê? Edificados numa casa o quê? Espiritual. Ok. Já está começando a ficar mais claro. Diante de Deus, somos como uma casa espiritual. Né? Um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas memorizem essas coisas. Diante de Deus somos como pedras vivas. Somos edificados uma casa espiritual. Ok. Efésios capítulo 2 diz o seguinte. Sois o quê? Interessante, né? A mesma linguagem. Veja, eu vou voltar. Sois edificados. Olha como começa o verso aqui. Sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O fundamento são esses aí. É onde é colocado, não pode ser na areia. No verso 21 diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para quê? Para templo santo no Senhor. Lembra do mistério da iniquidade? Que diz que se assentaria como se tivesse um trono no templo de Deus, querendo ser Deus e parecendo Deus. Será que Paulo estava falando desse templo aqui? No qual, verso 22, também vós juntamente sois o quê? Edificados para quê? Para a habitação de quem? De Deus, através do Espírito. A partir daqui já começa a clarear mais. Cada verso vai nos deixando mais claro o assunto. O ser humano, ele diante de Deus é como uma habitação, um templo, uma casa, um santuário, para que Deus habite no homem. E ao longo dessa série nós iremos entender como que é isso na prática. Como que Deus pode nos ensinar e como ele pode se manifestar no homem. Se nós somos, irmãos, por que eu estou trazendo essas ilustrações, essas linguagens figuradas, simbólicas? Porque mais na frente terão 2 versículos, aliás, 3. Um deles é bastante familiar nosso, 2 não. E que vai trazer de novo esse símbolo. E quando você se lembrar do que significa esse símbolo, a casa, a habitação, aí vai fazer sentido você ler novamente esses versículos que nós iremos ler mais na frente. Um deles é extremamente familiar. E talvez você até esteja já captando a mensagem. Mas você vai entender que nós somos uma habitação de Deus. Ou pelo menos deveríamos ser. Vamos continuar. 1 Coríntios 3 diz assim, uma passagem bastante conhecida. Versículo 9 primeiro. Vós sois o quê? Edifício de Deus. A mesma linguagem. E agora uma passagem bastante familiar, bastante comum entre nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Aonde é que o filho da perdição iria se assentar? Aonde ele iria se manifestar como Deus, parecendo ser Deus? No templo de Deus. Sois o templo de Deus. Você, eu, nós somos o templo de Deus. É aí onde tudo começa, irmãos. Para que se manifeste exteriormente, tudo tem que começar interiormente. E assim como Deus, o trabalho de Deus é nos tornar a habitação dele, é habitar em nós, a obra dele é esse é o desejo dele, esse também é o desejo do próprio inimigo. Só que de uma maneira ilusória. Não é? E que o Espírito de Deus habita onde? Habita em vós. Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. E este templo sois vós. Mais uma vez. No próximo versículo, mais familiar ainda, ele vai esclarecer mais ainda. No verso 19, em 1 Coríntios 6, Paulo diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Mais claro do que isso. Interessante isso. Normalmente, e não é errado,
e é um assunto extremamente importante e deve seguir adiante. Quando se trata desse verso, pensa-se, ou melhor, eu diria que comumente é mais tratado para falar da saúde, da reforma, mas eu irei tratar mais do lado moral e espiritual, não desconsiderando, nem descartando, nem desmerecendo, nem diminuindo a importância de entender esse versículo aqui também do lado físico, porque é assim também. Mas nós iremos nos focar mais no lado espiritual, que é de extrema importância também. E aqui, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço, o sangue de Cristo, né? Portanto, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo, e aonde mais? E no vosso espírito, os quais são de Deus, pertencem a Deus. Irmãos, quando você tem em suas mãos, vamos usar um exemplo aqui, um celular de outra pessoa, de um amigo seu, e você dá, não emprestar, você dá a outra pessoa, sem ser o dono, o que é que você está fazendo? Você está praticamente não, você está roubando, né? Você está dando direito a outra pessoa, que não é o dono daquele celular, a tomar posse. O nosso corpo, o nosso templo, essa casa espiritual, ela pertence a Deus. Se nós damos liberdade e direito a outro Deus, nós estamos roubando a Deus. Somos ladrões. Veja, João capítulo 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E iremos a ele e faremos o quê? E faremos nossa morada nele. Mais uma vez, a mesma linguagem, o mesmo entendimento. Somos uma habitação, uma morada. É assim que o ser humano é, diante do mundo espiritual, diante de Deus e também diante do inimigo. E vocês vão entender melhor isso mais para frente. Esses versos são só para ir esclarecendo e esclarecendo esse entendimento. Porque os versos que a gente vai ler, da metade para o fim, são muito fortes. Eles são fortes e impactantes e mexem muito com o nosso eu. E por isso que é necessário você entender isso. Você não é de você. E diante de Deus você é como uma habitação. Agora, quem está habitando? Essa vai ser uma pergunta que ela vai ser respondida ao longo da série. Mas nesse estudo a gente já vai ter uma luz sobre isso. 2 Coríntios 6, Paulo volta a falar e diz assim: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles. Deus não está falando de um templo de tijolos, de concreto. Está falando do ser humano. E andarei entre eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aqui, meus irmãos, eu faço uma observação, eu não estou desconsiderando o local de congregação, onde o povo de Deus deve se reunir, o local físico, o prédio, não estou desconsiderando, mas estou deixando bem claro que esse assunto, especificamente esses versículos, Deus está falando de nós, do ser humano, do íntimo do homem, da nossa mente, dos nossos pensamentos e sentimentos, da nossa consciência, do nosso corpo. Certo? Tenham isso em mente. O nosso foco será nisso. É uma série de estudos focado na obra interior. Para que então a obra exterior seja aceitável a Deus, seja genuína, legítima diante de Deus. Seja, na realidade, consequência da obra interior. Esse é o propósito. Em 1 Pedro, Pedro diz o seguinte, e vamos levar isso em consideração agora. Irmãos, Pedro diz assim: porque para isto sois chamados,
Pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então temos que seguir o exemplo de Cristo. De qual maneira é como iremos aprender nessa série de estudos. Quando entendermos como as coisas devem ser e como Deus quer que seja e como é que Deus vai nos salvar, então nós entenderemos como é seguir o exemplo de Cristo. Se a Bíblia nos orienta a seguir o exemplo de Cristo, como foi que Cristo viveu, como ele viveu? Qual era o segredo da santidade dele? Qual era o segredo do poder da vida dele? Da bondade, da misericórdia? Como que o homem podia ser insultado, esbofeteado, e não sentir nada de mal contra aqueles que estavam fazendo isso com eles? Já pararam para pensar? Você que é pai, você que é mãe. Já parou para pensar alguém torturando seu filho na sua frente e você está em paz? Não sentir ódio daquela pessoa, não querer vingança, mas ter misericórdia dela. Isso não é natural, irmãos. Eu sei que isso é extremo, o que eu acabei de dizer. Mas hoje nós nos ressentimos, nos magoamos, nos ofendemos. E muitas vezes nós disfarçamos que não. Mas lá dentro, a gente sabe. Sabe que lá dentro tem coisas ainda que não pertencem a Deus. E como que isso não era manifesto na vida de Cristo? Por que isso não afetava ele? Por que ele não tinha essas coisas? Esse é o propósito desse estudo. Veja. 1 João 2 diz assim: aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Aos olhos humanos, naturalmente é impossível. Mas se nós entendermos como Cristo viveu, qual era o segredo da vida dele, então nós entenderemos como esses 2 versículos podem se realizar em nossas vidas. E podem deixar de ser uma utopia, uma impossibilidade. E esse é o propósito. O tempo está acabando, temos pouco tempo, muito em breve, muita coisa ruim vai vir. E nós precisamos ter essa experiência em nós. E esse é o propósito da gente entender. Iremos estudar juntos para nos fortalecer e aprender a coisa mais importante da vida, como Cristo pode viver em nós. E como Deus pode se manifestar em nossa carne. Porque caso isso não aconteça, irmãos, somos os piores pecadores do mundo, os mais perdidos. Em Hebreus capítulo 10, Paulo diz uma coisa interessante sobre Jesus Cristo. Diz assim: pelo que quando ele veio ao mundo, falando de Cristo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Foi preparado um corpo humano para Cristo. Certo? Um corpo foi preparado. Que tipo de corpo era esse? Romanos 8, versículos 3 e 4, bastante conhecido, familiar nosso. Porquanto o que a lei não podia fazer, por que a lei não podia fazer? Visto como estava o quê? Fraca por causa de quê? Da carne. O problema estava na lei? Não. Por isso que a lei não pode ser abolida. O problema, hoje o mundo evangélico coloca o problema na lei. E por isso que eles descartam a lei. Ou pelo menos respeitam, mas dizem que é impossível vivê-la. Mas é impossível mesmo para a carne humana, se ela estiver sozinha, lutando nesse mundo, em suas próprias forças. Mas quando o mistério de Deus se revela no homem, as coisas mudam. Mas o problema não estava na lei, e sim na carne. Ou seja, a carne precisa de ajuda, para que então a lei possa se cumprir no homem. Por isso, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa, a única carne nesse universo que precisa de uma solução, que precisa de uma cura, que precisa de salvação. A única. A carne de Adão antes do pecado não precisava. A carne dele após o pecado, essa precisava. E era necessário que o Filho de Deus
viesse nessa carne, para que então trouxesse para essa carne a solução para ela. E pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na mesma carne. O pecado foi condenado exatamente aonde ele habitava. Por quê? Iremos aprender mais sobre isso detalhadamente mais para frente. Mas eu já adianto informação. Porque o pecado foi condenado na própria carne. Que o próprio pecado governava, ou ainda governa na vida de alguns. Porque quando Cristo veio, ele nasceu do Espírito e trouxe a presença de Deus para a carne. E aonde está a presença de Deus, o pecado não subsiste. Lembrem-se disso. Iremos entender melhor isso nos próximos estudos. Como é isso na prática? Lembrem-se, antes, hoje, Deus destrua pela presença dele os pecados em nós, do que quando ele voltar, os pecados que estiverem em nós, nos destrua junto com ele, por conta da glória de Deus, pois o pecado não resiste à presença da glória de Deus. Com qual propósito Cristo veio em carne pecaminosa? Para que a justiça da lei fosse cumprida em nós. Não só para condenar o pecado, no momento que o pecado é anulado, aniquilado na carne, o pecado é a própria desobediência à lei, consequentemente, Cristo traz a obediência à lei, a possibilidade, aquilo que torna possível o voltar a obedecer à lei de Deus. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, na vida desses. Hebreus 2 diz assim: até aqui a gente entendeu que Cristo veio na carne pecaminosa, pois é a única natureza que precisa de solução. É a única natureza que existe um problema real e profundo. E levando em consideração a profundidade do poder e da capacidade de Deus, era nessa natureza que ele tinha que se manifestar. Na minha e na sua. A única que precisa de solução. Adão e Eva não precisavam de solução antes do pecado. Lembre-se sempre disso. É dito aqui, e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, de qual carne? Está falando de nós, os filhos. Quando Adão veio ter filho com Eva, eles já eram pecadores. Então a natureza já era caída. Então os filhos, todo homem, todo pecador nesse mundo, são participantes da carne e do sangue. Cristo, ele também participou do quê? Das mesmas coisas. Por quê? Iremos entender mais durante toda a série de estudo. Por quê e para quê? E o que ele trouxe para essa carne é o mais importante. Para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Essa foi a maneira de destruir o diabo e as obras do diabo. O próprio João fala que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Em João, capítulo 2, em uma determinada ocasião, Jesus respondeu a alguns judeus dizendo: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu, em 3 dias, o levantarás? Agora preste atenção nisso, no verso 21. Mas ele, Cristo, falava de onde? Do templo do seu corpo. Isso é muito interessante, porque assim como é conosco, foi com Cristo. Ele participou das mesmas coisas. Ele participou da mesma carne. Então, o próprio corpo dele, que foi preparado, como diz lá em Hebreus 10, para Deus também era um templo. Era um santuário, uma habitação. E o próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 5, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Ou seja, Cristo em sua condição humana se pôs no mesmo lugar que o homem, na mesma condição e experiência, com exceção do pecado. Com exceção a escolher e ceder ao pecado, porque ele nasceu do Espírito. E iremos entender melhor mais isso mais para frente, nos próximos estudos.
Mas aqui ele deixa bem claro. E aí eu levanto um questionamento, irmãos. Se Cristo disse dele mesmo, ele como homem, que não podia fazer nada dele mesmo, o que dirá de mim e de você? Já parou para pensar? Reflita bem nisso. Se você acha que você pode alguma coisa, Cristo disse que ele não. Pense bem nisso. Compare-se a ele, não se compare aos outros. Como eu ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo. Por quê? Porque não busco a minha própria vontade. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é um mistério para a gente. Porque quando Cristo estava falando, ele estava falando como homem, se posicionando como homem, dizendo que na natureza humana dele, ele não buscava a própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. E ele não podia fazer nada. Então, como que ele fez o que ele fez? Como que ele conseguiu viver o que ele viveu? Como que conseguiu viver uma vida isenta de pecado? João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está onde? Exteriormente? Não. O Pai está em mim, disse Cristo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas, agora presta atenção. O Pai que permanece em mim é que faz o quê? É quem faz as obras. Irmãos, isso é o mistério de Deus, do reino de Deus, o mistério da piedade. Como Deus faz isso na natureza caída e pecaminosa, só Deus sabe. Ele nos orienta o que a nossa parte a ser feita para que Ele faça isso em nós. Essas coisas o ser humano não gosta de saber. Porque o ser humano, ele é propício. Ele tem a tendência de querer ter mérito, de querer fazer, de querer ter uma parte ali em fazer as obras de Deus. E aí você deve estar se perguntando, mas peraí, você está querendo dizer que a gente não vai fazer nada? Não. O que eu vou apresentar aqui para vocês é que o que a gente tem que fazer é muito mais forte e muito mais, em muitos casos, difícil do que temos sido ensinados. Para Cristo permitir que o Pai operasse as obras nele, vamos ver em Filipenses o que ele fez. Primeiro Paulo começa dizendo que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, no inglês, quando o evangelista, o irmão Cameron Scofield, ele esteve aqui no Brasil, ele veio até aqui, né? Ele palestrou também no nosso congresso aqui, e aqui em casa, conversando com ele me falou desse verso no inglês. Ele disse assim, esse verso ele não foi bem traduzido no português. Está sendo omitido uma palavra aqui. Antes do que? E a palavra, no inglês, se você lê o versículo no inglês, ele diz a palavra significa deixe, no sentido de permitir, de permissão. Então, a tradução correta desse verso deveria ser: deixe que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Permita que haja em vós. Iremos trabalhar muito isso nessa série de estudo. A vontade e a permissão. E a decisão, a escolha e o permitir que Deus opere a mente dele em nós. Quando, lá no Gênesis, Deus disse assim, que haja luz. Quanto tempo, o que mais Deus fez para que a luz surgisse? Nem demorou, acho que a gente não consegue nem assimilar quantas frações de segundos e milésimos. Foi instantâneo. E Deus não precisou fazer mais nada. É necessário fé, a verdadeira fé, para acreditar nisso. A mesma palavra que disse que haja luz, ela diz hoje para nós que haja em vós a mesma mente de Cristo. E aí é necessário. Mas antes do que haja,
existe a palavra deixe, permita que haja em vós. Depois, quem quiser que eu passe o versículo em inglês, eu passo para vocês. E vocês vão ver lá a palavrinha. A palavra let. Deixe que haja em vós. A mesma permita. Deus não vai contra a sua própria vontade. Ele não age contra a vontade, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio do homem. Ele precisa da nossa permissão, da nossa consciência. Devemos entender o porquê e o para que estamos fazendo o que estamos fazendo. Ou estamos escolhendo o que estamos escolhendo. Continua o verso dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A mente de Cristo, ela tem essa linha de pensamento. Esse é o pensamento. Esse é o raciocínio. Esse é o sentimento. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus quando veio para esse mundo. E o que foi que ele fez? No verso 7. E aí é onde está o segredo. Para que o mistério de Deus se manifeste no homem. E foi por isso que se manifestou, que Deus fez as obras nele. O que foi que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou. Isso é um mistério para a gente. Como Cristo, em sua divindade, conseguiu se esvaziar. É um mistério. Por isso a série se chama Mistério de Deus. Nós não temos como entender isso, mas nós temos como entender o porquê e o para quê. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Ele não tinha somente a aparência, mas ele também tinha o mesmo interior do homem, a mesma carne. Porém, a mente que estava era a mente de Cristo, a mente de Deus. Porque ele se esvaziou de si mesmo, para que quem assumisse o controle, quem se manifestasse nele. Ainda nesse mesmo capítulo, mais na frente, Paulo diz, porque Deus é quem o quê? Efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade dele. Para que isso seja uma realidade, para que isso ocorra, para que isso seja efetivado em nossas vidas, seja experimentado na vida de Cristo, foi possível quando ele se esvaziou a si mesmo. Quando Cristo disse para nós, se você quiser me seguir, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Mas negar e se esvaziar para quê? Para que Deus efetue em vós tanto o querer como o realizar. Por quê? Vocês lerem a Bíblia se perguntando, se questionando, não com desrespeito a Deus, mas simplesmente com desejo de entender. Meu Deus, por quê? Mas e eu? O que eu devo fazer? Ele disse, negue-se a si mesmo. Ellen White diz, a luta contra o eu é a pior batalha que existe. Você acha que você já batalhou lutando contra o apetite, para a reforma de saúde, reforma do vestuário, para se abster de filmes, séries, de linguagem própria e de outras coisas? A maior luta ainda está para ser travada. Para que então isso aqui possa se realizar nas nossas vidas. Agora, por que tem que ser assim? Por que a obra de Deus é assim? Por que isso não tem sido ensinado para nós? Ou, até aqui, às vezes nos é ensinado. Mas veja, quantos de vocês já se depararam com essa parábola? Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. E você lê isso aqui, e você às vezes usa para alguma aplicação, uma lição, mas você nunca entendeu exatamente o que Cristo quis dizer. Ou pelo menos uma aplicação que dentro desse contexto do que estamos estudando até aqui, levando em consideração como Deus considera o homem, lembram que somos para Deus uma habitação,
como uma casa, um templo, uma casa, uma habitação, para que Deus se manifeste em nós e opere em nós o querer e o realizar. Mas é necessário nos esvaziarmos como Cristo se esvaziou, para que não fosse mais ele, mas o Pai nele. Lembra que quando foi perguntado a ele, mostra-nos o Pai, e ele disse assim, eu estou aqui há tanto tempo com vocês ainda querem que eu mostre o Pai? Porque era o Pai nele. Era Deus Pai se manifestando nele. Era Deus realizando as obras. E isso é incrível. Porque é assim que Deus faz com o homem. Essa é a obra que ele quer fazer em nós. Irmãos, vamos ler esse versículo aqui e preste atenção nas coisas, preste atenção nos detalhes. Você já deve ter lido esse versículo. E talvez ele não tenha tido tanta importância para você. Agora vai ser diferente. A partir daqui o assunto começa a ficar um pouco mais difícil. Não de entender, mas porque vai mexer muito com o nosso eu. Quando um espírito imundo sai de um homem, presta atenção, sai de onde? De um homem. Anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele, o espírito imundo, diz, eu voltarei para onde? Para minha casa. Como que Deus considera o homem? De maneira simbólica, como uma casa. E como que os espíritos imundos consideram o homem também? Como uma casa. Ok. Até porque ele havia saído de onde? De um homem. Esse um homem é essa casa. Certo? É uma figura de linguagem. De onde sair? Continua o texto. Agora preste atenção nesse final. Esse final tem muito a nos ensinar. Por isso que ele está bem destacado. E voltando, o espírito imundo, né, para essa casa, para esse homem, para dentro dele, encontra vazia. Isso é interessante demais, irmãos. Varrida e adornada. Irmãos, por que ela está vazia? É o que a gente vai estudar ainda nesse estudo de hoje. Agora, ela está varrida. Ou seja, ela está limpa. Ela foi purificada. Muita coisa ruim foi tirada dela. Levando em consideração que aqui está falando de um ser humano, de uma criatura viva, de um homem, o que foi varrido? Porque quando foi feito esse trabalho aqui, isso foi o que causou a saída do espírito imundo. Porque ele é o quê? Imundo. E a partir do momento que tira a imundícia, ele sai. Mas ela se encontra vazia. O que foi tirado dessa casa? Para que ela tenha sido varrida? Filmes, séries, videogames, pornografia, drogas, linguagem imprópria, né? Vestimenta inadequada, alimentação inadequada, ambientes inadequados, o local inadequado, tantos outros pensamentos, ideias e filosofias, educação inadequada. Tudo isso é o varrer. É uma reforma da qual o espírito imundo não gosta. E, consequentemente, quando a reforma é feita, tudo de ruim é tirado, é substituído por coisas. Uma nova vestimenta, uma vestimenta adequada, modesta, músicas adequadas, apropriadas, uma alimentação apropriada, de acordo com o ideal de Deus, né? E amizades, a palavra, a educação, tudo isso. Essa palavra aqui, adornada, eu fui no grego
E a palavra adornada, ela significa pôr em ordem, colocar em ordem. No grego, a palavra que está aqui, traduzida por adornada, é uma palavra que também é usada para colocar algo em ordem. Então, essa casa, ela está ordenada, ela está em ordem. Ela fez uma reforma nela. Esse indivíduo fez uma reforma. E eu não digo de forma alguma que essa reforma não é necessária, ela é, mas ficou faltando algo. E esse algo que ficou faltando é tão importante que mesmo com a reforma, com o que foi tirado de ruim e com o que foi acrescentado e modificado, adornado, posto em ordem, não é suficiente para. Então, o versículo 45 diz: então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles, entrando, habitam ali, uma habitação. Jesus Cristo disse: aqueles que amam e guardam a minha palavra, o meu Pai amará ele, e nós viremos a ele e habitaremos nele. E os demônios também fazem isso. Quando a vida é oposta à orientação divina. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Aí ele diz assim, ó, assim também há de acontecer com esta geração. Veja que Cristo aplicou essa ilustração ao povo. Certo? Então, ela estava reformada, purificada. Muita coisa ruim tinha sido tirada. E muita coisa boa, correta, legítima, digna de louvor, havia sido acrescentado nessa vida, nessa casa. Mas faltava algo. Falta algo. Ela está vazia. E isso foi suficiente para o demônio voltar e tornar e trazer ainda 7 demônios e piorar a situação dessa pessoa. Irmãos, a partir de então, essa mensagem ela serve de alerta para a gente. O que essa mensagem quer nos dizer é que não é suficiente, não que não deva ser feito, não é desconsiderando, desmerecendo ou que não se deve ser feito. Reformas e reformas, de acordo com a palavra de Deus. Mas que o propósito de todas as reformas é um só. É fazer com que essa habitação, essa casa, esse templo que somos nós, ela seja preenchida com algo. E se não for preenchida com esse algo, com isso que precisa ser preenchido, ela, por mais que esteja purificada, varrida, posta em ordem, adornada, não será suficiente para que quando os demônios vierem, eles tornem a situação pior. Então que a gente se atente muito a isso. Anos e anos e anos. Temos nos focado nas reformas, que não são erradas, mas algo tem ficado de fora. E esse algo é tão importante, e é ainda mais importante do que essas coisas. Porque esse algo não exclui essas coisas, mas faz com que a reforma, a purificação seja genuína e completa. E se isso falta, meus irmãos, não vai durar muito tempo. Não iremos resistir por muito tempo. Veja, preste atenção nisso aqui. Marcos capítulo 3. Nenhum homem pode entrar na casa. Olha só, outra passagem simbólica que a gente passa por ela, mas dentro desse contexto ela começa a fazer sentido. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, levando em consideração que essa casa não é somente uma casa literal. Olhe pelos olhos da fé e pela mentalidade espiritual, mente de Deus, como Deus nos considera, e leve para esse lado, para esse ponto de vista. Essa casa somos nós. E nenhum homem pode entrar aqui.
um homem forte, e saquear os seus bens. Aquilo que estava em ordem, todas as coisas boas que foram colocadas. Exceto se primeiro amarrar o homem forte. E então lhe saqueará a casa. Irmãos, olha que interessante, isso é uma informação muito importante. Para que isso aconteça, de o demônio vir e trazer outros 7 e tornar o estado pior, primeiro a casa tem que estar vazia de algo. Segundo, ele tem que amarrar o homem. E como que o inimigo amarra, nos prende, para que então ele possa entrar, invadir e saquear e fazer toda destruição em nossas vidas. Veja, essa é a nossa ilustração. Temos aqui um homem amarrado, não sei quantos de vocês estão conseguindo entender, as mãos dele estão amarradas aos pés aqui, ele está de frente de uma porta. Isso é uma ilustração, esse é o nosso eu, esse é o nosso íntimo, nossa consciência, presa dentro da própria alma, dentro da própria mente. Incapaz de sair dessa situação. O que amarrou? A nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos e sentimentos. O que amarrou? E nos deixou assim. Veja, Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será o quê? Detido. Irmãos, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Primeiro é necessário amarrar o homem para que então invada, para invadir o ser, o íntimo dele. É assim que Satanás faz. E como que ele amarra o homem? Com o pecado. Assim como o Provérbios está nos dizendo, com o pecado. E o pecado, quando o homem é vencido, como diz Pedro, diz assim, para quem um homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. A partir do momento que o homem é vencido, a partir do momento que o homem é amarrado em seus pecados pelo próprio inimigo, ele se torna um escravo. Romanos 7 diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas. Essa é a nossa realidade. Agora saímos da esfera da linguagem simbólica e entramos na linguagem prática. Esses somos nós. E nós sabemos disso. E se nós não reconhecemos isso e achamos que esse não somos nós, dificilmente, irmãos, Deus conseguirá fazer a obra que Ele precisa fazer em nós. O problema, ou melhor, o problema maior não é você saber que você está amarrado, preso, escravo, seja em qual pecado ou pecados forem. Porque Cristo veio salvar os que estavam perdidos. Ele veio para os que estão doentes. E essa deve ser a nossa realidade ao considerarmos assim. Porque você sabe muito bem que muitas vezes você até consegue deixar de se alimentar de algumas coisas. Mas quando alguém faz uma coisa errada com você, uma coisa que você tanto queria que desse certo, que saísse do seu jeito, e você se magoa e fica com raiva daquela pessoa, aquilo não pertence a Deus. E você se vê incapaz de controlar suas emoções, seus sentimentos. Toda coisa ruim de pensamentos e sentimentos com relação aos outros e às situações e circunstâncias da vida. Pensamentos obscenos, corruptos, estão lá, escondidos aos olhos dos homens. Muitas vezes fingindo que aquilo não existe. Mas isso é a escravidão interior. E muitas vezes, como Paulo mesmo disse aqui, nós sabemos que não habita coisa boa em nós. Pois o querer está presente em mim, a vontade. Mas o executar do bem eu não encontro.
Essa palavra aqui, eu não encontro, essa frase, né? Eu não encontro, é muito interessante. Por que ele não encontra? Porque ele está vazio. Está faltando algo, ele está procurando dentro da casa dele. E não está encontrando. Não está lá. O executar. Quem lembra de Filipenses? O que foi que Paulo disse? É Deus quem faz o quê? Opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Ou, como outras traduções dizem, o executar, o fazer. O próprio Jesus Cristo disse, não sou eu não faço nada de mim mesmo, eu de mim mesmo não posso nada. É o Pai quem está em mim, quem faz as obras. Será que é o Pai que está em nós? Será que é Cristo que está em nós? Ou é o filho da perdição, que parece ser Deus e se assenta como Deus e nos faz acreditar que é Cristo que está em nós, quando na verdade pode ser Ele. E se for Ele, a realidade é essa. Porque o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso é uma escravidão. Por que o bem não quer fazer? Porque a carne não tem força. Lembra que diz lá em Romanos 8? Porque a lei, por causa da fraqueza da carne, não conseguiu realizar o que ela tinha de realizar. Para isso, a carne precisa de algo que está fora dela, que venha para dentro dela e resolva toda essa problemática. Porque o bem, ou seja, a informação existe, veio o conhecimento, a vontade foi despertada, mas está faltando algo. Ele diz que não encontra, porque não está lá. O que está lá? O mal que ele não quer fazer. Veja o verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas quem faz? O pecado que habita em mim. Essa é a nossa triste realidade. Irmãos, Deus disse para Laodiceia. A gente vai falar sobre Laodiceia logo logo. Diz assim: e Laodiceia e vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Veja o que é que Jesus Cristo está dizendo para a igreja, o período de Laodiceia. Ele está dizendo que nós não sabemos. Será que Cristo mentiu? Será que eu sei mais do que Cristo? Irmãos, vamos ser honestos. Se ele disse que nós não sabemos, é porque nós não sabemos. Irmãos, aqui está dizendo assim, ora, eu faço não o que eu quero, mas é o pecado que habita quem está no controle. Mas o pecado, ele é de quem? Veja, vamos continuar. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Essa é uma escravidão interna, interior. Gálatas 5:17 diz assim, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que o quê? De que não consigais. Irmãos, prestem muita atenção nisso. Nós não conseguimos fazer o que nós queremos. Precisamos, algo está faltando em nós. Algo está faltando. A vida, ela não se resume somente em reformas na nossa vida. Quando Cristo vier, e nós iremos tratar disso mais para frente, de maneira mais detalhada, ele dirá a uma classe de pessoas, apartai-vos de mim. Mas essas pessoas vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, fiz isso e fiz aquilo, fiz maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim. Vós que praticaste a iniquidade. Porque não era o indivíduo quem estava fazendo. Quando o indivíduo acha que é ele quem tem que fazer, e que as obras são dele, da experiência, da capacidade, do poder e sabedoria que vem do homem, isso não pertence a Deus e não vai herdar a vida eterna. Agora,
como Cristo, que já não sou eu, como Paulo, que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como Cristo disse, eu de mim mesmo nada posso, mas é o Pai quem faz em mim. Então as obras é do próprio Deus. E essas são as únicas obras que são aceitas por Deus e que serão eternas, pois elas já são eternas por si só, porque são de Deus. Porque nós não conseguimos fazer o que queremos. A única coisa que temos a fazer é escolher quem irá fazer as obras em nós. Quem irá governar. Quem irá submeter, subjugar a nossa carne. Vamos continuar. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a mentalidade carnal, a mente natural que tem nessa carne, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus e, como que diz agora, nem de fato pode ser. Irmãos, ou a gente considera a Bíblia mentirosa, a palavra de Deus mentirosa, ou a gente aceita como ela de fato é. Ela está simplesmente dizendo que a nossa mente natural, que a nossa carne não pode se submeter, ser sujeita à lei de Deus. Ela não pode operar as obras de Deus, realizar, praticar as obras de Deus por si só. Veja, Apocalipse 18. Esse será o resultado final. E ele gritou poderosamente com uma forte voz dizendo: Babilônia, a grande, caiu, caiu. E se tornou o quê? Se tornou a habitação de demônios. Infelizmente, esse será o resultado daqueles que viveram essa vida sem entender como sair daquela experiência de Romanos 7. De só querer, fazendo reformas somente exteriores ou somente físicas, enquanto que a mente, a parte espiritual, é escrava de pecados, vícios, pensamentos e sentimentos que não pertencem a Deus. Se isso for até o fim, até o fechamento da porta da graça, quando Cristo encerrar a obra dele e nada mais ele puder fazer, se a pessoa ela se entrega a isso, ela se rende a isso, no fim de tudo, aqueles 7 demônios lá que vêm junto com aquele outro, ele vai fazer isso com o povo. E as pessoas vão se tornar habitação de demônios. E Deus não quer que isso aconteça com a gente, irmãos. E esse é o propósito dessa série. É nos ajudar a não permitir que isso seja uma realidade em nossas vidas. Algo está faltando e nós temos consciência disso. Aqueles que não têm consciência disso são os piores cegos nesse mundo. E estão em situação muito difícil. Em apuros. Porque Apocalipse 3, lembra que eu disse a vocês que a gente lê algumas passagens não muito familiares e outras bem familiares? Essa daqui é bem familiar. A gente está chegando no fim do estudo. Apocalipse 3:20 diz assim: dentro de tudo, de todo esse contexto, levando em consideração todas as passagens que a gente leu, levando em consideração os símbolos que nós estudamos e compreendemos o que significa. Leia esse versículo agora, com essa mente, levando tudo isso em conta. Presta atenção. Eis que estou aonde? À porta. Irmãos, a maioria das casas, eu não sei se existe exceção, mas a maioria das casas tem porta. Isso aqui é uma linguagem simbólica. E o que é a casa? A casa é aqui. A casa é nossa consciência, nosso íntimo, nossos pensamentos e sentimentos, nosso coração. Essa é a casa. Essa porta é dessa casa. E Cristo está batendo nela. Até aqui, provavelmente você deve estar dizendo, eu já sabia disso. Mas preste atenção no que vai vir mais para frente. E talvez você olhe assim, disse, eu nunca parei para pensar nisso. Ele diz que bate. E o verso continua dizendo, e se alguém ouvir a minha o quê? A minha voz, a voz de Cristo, a palavra de Cristo. E abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, antes da porta se abrir, tem que se ouvir a voz.
Agora pensa. Lembra da figura do homem que eu mostrei para vocês? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Cheguei. Aqui está um homem de frente de uma porta. Essa figura ela não foi por acaso, né? Essa figura ela foi criada em inteligência artificial para que pudesse ficar uma ilustração mais assim, mais próximo possível do que a gente quer abordar aqui. Aqui está um indivíduo de frente de uma porta, preso nas cordas do pecado, as mãos amarradas aos pés, nem consegue se mover e nem consegue usar as mãos para abrir essa porta. Quem está aqui fora batendo nessa porta? Essa é a porta da consciência, da mente, do coração do homem, do interior do homem, desse templo que somos nós. E lá está Cristo batendo. E como que esse homem vai conseguir abrir essa porta? Amarrado, escravo dos pecados. Incapaz de fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Vamos voltar para cá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como que essa porta pode se abrir? Se eu estou amarrado, escravo, preso dentro de mim mesmo. A voz de Cristo, a palavra dele, é a chave. Vamos lá. Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, ou como diz outras traduções, com aparência exterior. Veja que a mente humana natural, ela sempre quer ver as coisas. Só se foca nas coisas que são materiais, que são vistas pelo olho humano. Mas a Bíblia diz que tem um olho espiritual. Por isso que é o olho da fé. Por isso que a Bíblia diz assim, que o Espírito possa abrir os nossos olhos, os olhos da fé, né? Despertar a consciência. E é dito o seguinte no verso 21, nem dirão ele aqui ou lá está ele. E Jesus Cristo diz, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Esse templo, essa casa, essa habitação é o próprio reino de Deus, pertence a ele. Mas foi usurpado, foi roubado. Por quem? Foi dado autoridade a um para que invadisse esse reino e governasse esse reino e dominasse sobre esse reino, que é a nossa consciência, que é o nosso íntimo, nossos pensamentos e sentimentos. E a quem esse reino foi dado? Ao próprio Lúcifer, por Adão. Lembra quando Jesus Cristo disse, só é possível invadir e saquear a casa de um homem forte? Quem era o homem forte? Adão. Ele era um homem forte. Ele realmente era forte, principalmente em comparação a gente. E para que ele tivesse a mente dele invadida, o que foi que Satanás fez? Satanás usou a mentira, a contrafação da verdade. Usou a própria palavra dele. E quando é aceito a palavra de Satanás, então vem a escravidão. Mas esse reino pertence a Deus, que somos nós, a nossa consciência. É de Cristo, por direito. E todo reino tem uma chave. É tanto que em Mateus 16 é dito assim, ó, e eu te darei o quê? As chaves do reino do céu. Lembra lá do primeiro verso que a gente leu? O mistério do reino de Deus. Esse reino somos nós. A nossa mente. A nossa consciência. E esse reino tem uma chave. Esse reino tem uma chave. E tudo quanto ligares na terra será ligado no céu com essa chave. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Em Apocalipse 3 é dito assim, ó, e o anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro,
Aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e fecha e nenhum homem abre. Quem somente pode abrir a porta do reino dele, e quem somente tem autoridade e poder para isso? Cristo. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Satanás invadiu, te prendeu, ou melhor, nos prendeu dentro do nosso próprio eu. Nos deixou amarrado, nos trancou por dentro e jogou a chave. Veja. Lucas 11. Ai de vós, doutores da lei, porque fizeram o quê? Tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impediste os que estavam entrando. Essa chave do conhecimento é a mesma chave do reino. E é a mesma chave que pode abrir uma porta. Aquela porta a qual Cristo está na frente dela, batendo e dizendo para que a gente ouça a voz. Porque a chave é a chave do conhecimento. E o que é o conhecimento? Antes de saber o que é o conhecimento, outro evangelista, Mateus, relatando a mesma ocasião, ele relata dessa maneira o que Cristo falou. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o quê? O reino do céu. Lucas relatou, tirastes a chave do conhecimento. Esse reino, que é o reino de Deus, que está dentro de nós, está fechado, porque foi tirada a chave do conhecimento pelos próprios homens, usados pelo próprio Satanás. E, consequentemente, os homens se tornaram prisioneiros de si mesmos, de seus pecados, escravos dos pecados e de Satanás, dentro de si, incapazes de realizar as obras de Deus. E é dito que por isso que eles nem entraram, pois nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Existe uma permissão. E os homens nos impedem, nos empatam. Mas isso é uma questão de escolha. E muitas vezes, o governador verdadeiro desse reino, o rei desse reino, o rei dos reis, não reina aqui, dentro de nós, porque nós permitimos que os homens tirem a chave do conhecimento. O nome é conhecimento, chave do conhecimento. O que é essa chave? Porque o Senhor dá a sabedoria. Está lá em Provérbios 2:6. Da sua boca vem o quê? O conhecimento e o entendimento. Irmãos, é dito na Bíblia assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Então, o que é que sai da boca de Deus? A palavra dele. O conhecimento que vem dele é a própria palavra dele. Então, a chave do conhecimento é a própria palavra de Deus, tirada dos homens. Em muitos casos, tirada literalmente. Em outros casos, tirada de maneira indireta. Distorcendo a verdade, omitindo verdades muito importantes do povo. E essa chave, ela foi tirada do homem, jogada, e somente um tem essa chave. Pois é dito que aquele que tem a chave do reino de Deus, só ele pode abrir. E nenhum homem pode abrir e nem fechar, somente ele. Em João 8 diz assim, e agora faz sentido, mais ainda, essa passagem. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade fará o quê? Ela mesma nos libertará. Lembra que em Laodiceia, Jesus Cristo disse que se ouvir a minha voz, mas e se estivermos ouvindo outras vozes? Como que essa porta vai ser aberta? E se nós estivermos ouvindo a voz do falso Deus, aquele, o filho da perdição, que quer se assentar, quer entrar no reino de Deus, se assentar e parecer ser Deus. Ele vai usar parte da palavra de Deus.
principalmente aquelas partes que mais agrada a carne humana. E eu não digo que essas partes são erradas. Afinal de contas, se trata da palavra de Deus. Mas existem coisas que nós não gostamos de ouvir. E elas compõem a chave do reino. Quando todas elas estão unidas em harmonia. Quando toda a verdade nos é apresentada. Sem omitir e sem distorcer. Porque as mensagens elas não devem ser para nos entristecer. Por mais duras e difíceis que sejam. Porque elas são acompanhadas de esperança. E aqui é dito que essa escravidão, ela não é uma escravidão sem solução. É dito que há poder na palavra. Há poder em Cristo somente quando ele entra para poder libertar. Porque, como diz aqui, todo que comete pecado é escravo do pecado. E como diz em 1 João 3,8, aquele que comete pecado é do diabo. Ou seja, o indivíduo não é só escravo do pecado, mas ele é escravo do diabo. Porque o pecado, enquanto estiver em nós, seja qual for, ele dá direito a Satanás. Pertence a ele, é dele. Lembra, eu não sei quantos já ouviram a historinha do preguinho de Satanás. Aquela é uma ilustração interessante. E engraçado é que o preguinho é colocado dentro da casa. E muitas vezes a gente só olha de forma exterior e nunca faz uma aplicação interior. E é dito que aquele preguinho é suficiente para Satanás reivindicar, ter direito de ir ali dentro, porque aquilo ali pertence a ele. Então, o mínimo pecado que ainda está dentro de nós e que Cristo quer remover, tirar de nós, se não permitirmos, Satanás tem direito. E esse acaba sendo um reino dividido. E o próprio Cristo diz que um reino dividido não subsistirá. Jesus Cristo diz que aquele que adora dois senhores, uma hora só vai adorar um. E diz assim, no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, se verdadeiramente sereis livres. É uma libertação verdadeira. E quando essa libertação se realizar? Em Romanos 16 diz assim, verso 25, ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, novamente vem um mistério, mantido em segredo desde o início do mundo. Veja, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para quê? Para a obediência da fé. A verdadeira libertação, ela promoverá a obediência da fé. É uma obediência que ela é fruto do Espírito, fruto da fé, da operação da palavra, da operação das obras de Deus em nós, de Cristo em nós. O problema de Laodiceia é que muitos de Laodiceia adornaram a casa, varreram a casa, fizeram reformas e mais reformas. E acham que eles mesmos é quem tem que fazer as obras. E enquanto Satanás manter esse pensamento, essa ideia de que as boas obras, a obediência vem de nós, da nosso esforço, ele nos manterá escravo. Porque a obediência, ela deve ser as obras de Deus em nós. Quando nós permitimos que haja em nós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Que ele entre e que ele viva em nós. Irmãos, essa mensagem, ela é apenas uma introdução. Ela é apenas uma mensagem para nos ajudar a compreender o que iremos aprender a partir dos próximos estudos. Os próximos estudos irão nos ajudar a compreender como que isso pode ser na prática. Como que podemos viver isso, deixar de
de ser uma experiência surreal, algo imaginário, que a gente apenas vive pensando, desejando, é como se fosse uma utopia. A gente lê, olha para Paulo e diz, Paulo disse que era Cristo nele que vivia, e não era mais o eu dele. Cristo disse, é o Pai em mim que faz as obras. Por quê? Porque naquele tempo não era o eu dele que prevalecia quem fazia as obras, era o próprio Deus. E enquanto a gente não entender como isso pode acontecer, como isso pode se realizar em nossas vidas, continuaremos escravos. Satanás muitas vezes libera um pouco a corda para fazermos achar que estamos livres. E quando a gente se depara com pecados que a gente não conhecia, e agora a gente vai tentar lutar, então ele começa a puxar a corda. E ele vai puxando, e vai puxando para que a gente vá sentindo dificuldade, a tal ponto da gente desistir. Porque a luta que estamos travando é a nossa luta, e não a luta com Deus. A vitória que estamos tentando é a nossa vitória, e não a vitória de Cristo. Porque é Cristo quem tem que vencer em nós. Quando nós permitirmos e entendermos que somos escravos, incapazes, precisamos da libertação do domínio do mal. Pois o príncipe das trevas, o filho da perdição, ele já opera. Ele manifesta o mistério da iniquidade. E, infelizmente, ele muitas vezes é aquele que está dentro desse templo. Não deixemos, meus irmãos, não nos conformemos. Não queiramos que assim continue sendo. A partir dos próximos estudos, nós iremos entender de maneira mais prática e mais profunda como que Cristo pode viver em nós. Como podemos ter uma vida verdadeiramente liberta do eu, do domínio da carne, da escravidão do pecado de Satanás. Como podemos nos esvaziar. Primeiro, nos será apresentado se realmente é Cristo quem está em nós ou é o outro Espírito. As obras que serão mostradas na vida de Cristo, iremos estudar a vida dele, para que possamos identificar e comparar as obras dele e as motivações e intenções dele, e comparar com as nossas motivações e intenções e os nossos sentimentos, para que então possamos identificar o problema para buscar a solução. Mas todos possam ter certeza que a solução é muito maior e mais poderosa do que o problema. Mas quanto mais fecharmos os olhos para o problema, consequentemente fecharemos os olhos para a solução. E não iremos considerar a solução assim tão necessária. É necessário enxergarmos. É necessário nascer de novo. Mas vamos sair dos termos simbólicos e técnicos. Iremos conversar coisas bem mais práticas e profundas. Então, meus irmãos, eu encerro hoje esse estudo. Encerro com vocês essa introdução. Foi apenas uma introdução, tá? Foi apenas uma introdução, para que você pudesse entender o que está acontecendo dentro de você. Que a sua realidade é a mesma de todos nós. E que existe uma solução definitiva e poderosa para isso. Então, espero que tenha ficado claro sobre tudo isso que a gente aprendeu. E muitas das questões que ainda ficaram serão tratadas nos próximos estudos. Muita coisa será abordada e muita coisa será esclarecida. Todos juntos aprenderemos como ter essa vida, a vida de Cristo em nós. Que Deus abençoe a todos. Deus possa iluminar cada um de nós. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Meu Senhor eterno, estamos muitas vezes nos impactando e nos assustando com a nossa realidade, com aquilo que está em nós, com a obra que o inimigo fez no ser humano, em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, nos maravilhando do porquê que o Senhor tem nos revelado isso, que é simplesmente para nos libertar disso, nos tirar dessa escravidão
nos ensinar de que isso não é uma coisa sem solução, mas de que o Senhor mesmo é a própria solução. E de que o Senhor pode habitar em nós, pois em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Pois o Senhor disse que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor mesmo é a própria lei, a lei encarnada. O Senhor mesmo é a própria justiça, pois o Senhor disse que é a justiça nossa. E o Senhor é a nossa paz. Então, meu Senhor eterno, opera em nós, nos ajuda a permitir, nos ajuda a compreender o quanto precisamos que o Senhor entre, permitir que o Senhor entre e nos liberte. E então comece a operar a tua obra poderosa em nossas vidas, para nos libertar totalmente do nosso eu e da escravidão do pecado e do diabo. Ainda temos muito que aprender, mas já agradecemos, meu Deus, por essas verdades. Ainda podemos ter a liberdade de estudá-las e de compreendê-las, e pelo Senhor nos ajudar a compreendê-las. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor haja poderosamente na vida de cada um dos que estavam aqui, para os ajudar em suas lutas. E os ajude, meu Senhor eterno, a querer aprender mais sobre isso. Pois o tempo é muito pouco, o que nos resta, para tudo o que está por vir. E precisamos completamente do Senhor, totalmente do Senhor em nossas vidas. E sabemos, por nossa própria experiência, que ainda, muitas vezes, a nossa casa está vazia do Senhor. Nos ajuda. E os anjos do Senhor nos acompanhem no restante da semana. Continue conosco nesse restante de noite. Até mesmo nesse restante da live, nessas perguntas que sejam direcionadas pelo Teu Santo Espírito. E que o Senhor afaste os anjos maus de nossas vidas e de nós mesmos. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.